9 mistérios sobre o anjo da guarda, que a Bíblia deixa oculto e que podem transformar sua fé. Há verdades que a Bíblia revela em silêncio, páginas que parecem comuns, mas que escondem mistérios profundos, esperando por olhos atentos e corações sedentos para serem descobertos. Entre esses segredos, um dos mais fascinantes envolve a presença dos anjos da guarda. A maioria das pessoas conhece apenas a ideia geral. Eles existem e nos protegem. Mas você já se perguntou se a Escritura deixa escapar sinais de algo muito maior? Algo que não está dito de forma explícita, mas que se revela nas entrelinhas, nos símbolos e nas experiências espirituais registradas ao longo da história sagrada? O tema dos anjos da guarda carrega um paradoxo. Todos acreditam neles, mas poucos se aprofundam em como agem, por que agem e até onde vai sua missão. A Bíblia, em sua sabedoria, não entrega todas as respostas de maneira aberta. Ela sussurra, aponta, deixa rastros. São detalhes quase invisíveis que, quando unidos, formam um quadro grandioso de como Deus opera através desses mensageiros fiéis. Esses detalhes não são apenas curiosidades teológicas. Eles têm poder de transformar sua maneira de orar, de confiar, de interpretar os momentos de silêncio, de enxergar as batalhas da vida com novos olhos. Por que a Bíblia deixaria alguns aspectos ocultos? Porque a fé não se sustenta apenas no que é visto, mas no que é descoberto. O silêncio divino também é pedagogia, e os mistérios escondidos sobre os anjos nos ensinam a caminhar com humildade e expectativa. São como tesouros guardados em cofres, que só se abrem para quem busca com sede e não se contenta com respostas superficiais. Quando você começa a perceber essas verdades ocultas, sua fé ganha uma profundidade, que não pode mais ser abalada por dúvidas ou circunstâncias. Neste vídeo, você vai percorrer comigo 9 desses mistérios. 9 segredos que não estão escritos de forma direta, mas que brilham nas entrelinhas da palavra de Deus. Cada mistério é uma chave que abre portas de compreensão, uma chave que ilumina o que antes parecia obscuro, uma chave que transforma sua maneira de perceber a ação do céu na sua vida. Talvez você já tenha sentido que o seu anjo da guarda faz mais do que apenas estar ao seu lado. Talvez já tenha se perguntado como ele participa dos seus momentos de oração, como ele enfrenta as forças invisíveis, ou até mesmo como ele se comunica com sua alma sem palavras. Esses mistérios não são invenções humanas, são fragmentos escondidos na Escritura, esperando para serem revelados e compreendidos. Prepare-se, porque não estamos diante de um estudo comum, estamos diante de uma jornada espiritual, onde cada revelação vai confrontar sua forma de crer e ampliar sua visão do cuidado de Deus. Os mistérios que a Bíblia deixa ocultos não são segredos para te afastar da verdade, mas convites para mergulhar mais fundo nela. E ao desvendá-los, você não apenas conhecerá melhor o papel do seu anjo da guarda, mas também perceberá que sua fé pode se tornar mais viva, mais sólida e mais próxima do coração divino. O primeiro desses mistérios já está diante de nós. E ele começa no ponto mais íntimo da sua vida espiritual, o modo como o seu anjo participa do diálogo entre você e Deus no silêncio da oração. O mistério da oração silenciosa. A Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas pouco se reflete sobre como o anjo da guarda participa desse mesmo movimento de intercessão. O primeiro mistério oculto é que o seu anjo não é apenas um observador enquanto você ora. Ele é um cooperador ativo que leva diante de Deus aquilo que sua boca não consegue expressar. Nos momentos em que você se cala porque as palavras parecem não sair, em que apenas lágrimas descem, ou em que o coração está pesado demais para formular frases, o seu anjo está recolhendo cada suspiro, cada silêncio, cada lágrima, como oferenda diante do trono divino. Esse mistério se mantém velado porque a Bíblia raramente descreve detalhes sobre a mecânica espiritual. Ela mostra anjos subindo e descendo, mensagens sendo entregues, profetas recebendo revelações. Mas nas entrelinhas, especialmente quando fala de orações guardadas em taças diante de Deus,
encontramos sinais de que nada do que é dito ou sentido no secreto se perde. Seu anjo da guarda, como guardião da sua alma, tem a missão de não permitir que nenhuma súplica seja esquecida, mesmo aquelas que você desistiu de repetir. Você já experimentou aquela sensação de orar por algo e depois de tanto tempo sem mencionar, ver a resposta chegar como se a oração tivesse sido feita ontem? É como se alguém tivesse mantido acesa a chama da sua súplica diante de Deus, mesmo quando sua boca se calou. Esse é o reflexo desse mistério. Seu anjo luta contra o esquecimento, contra o desânimo e contra a incredulidade, apresentando constantemente ao Pai aquilo que nasceu sincero no seu coração. Essa verdade muda completamente a forma de enxergar a oração. Você não fala sozinho, não fala ao vento, não fala para o vazio. Existe uma presença invisível ao seu lado, garantindo que cada palavra tenha destino, que cada lágrima seja registrada e que cada silêncio seja compreendido. Ele não traduz apenas suas palavras, mas também suas intenções. Quantas vezes você mesmo não compreendeu o que sentia, mas o seu anjo levou esse clamor a Deus em forma de intercessão perfeita. Esse mistério é poderoso porque ensina que a oração nunca é inútil. Até a mais breve, até a mais quebrada, até a mais silenciosa. Mesmo quando você pensa que não disse nada, disse. Mesmo quando você pensa que não foi ouvido, foi. E mesmo quando acha que não tinha fé suficiente, havia ao seu lado alguém sustentando sua súplica. É por isso que você nunca deve subestimar o secreto. Se a Bíblia mantém ocultos os detalhes de como o anjo age na oração, é porque quer que você viva pela fé e não pela visão. Mas, ao se abrir para esse entendimento, a sua confiança se expande. Você percebe que não precisa ter todas as palavras certas, porque existe alguém ao seu lado que as leva diante do trono eterno. Esse é o primeiro mistério, o anjo da guarda como portador das orações silenciosas. Uma verdade que não aparece em letras explícitas, mas que pulsa em cada relato de intercessão angelical e em cada promessa de que Deus nunca se esquece dos que o buscam. E compreender isso abre o caminho para o próximo mistério, ainda mais profundo. A forma como o seu anjo participa das batalhas espirituais que você nem sequer percebe que existem. O mistério das batalhas espirituais invisíveis. Se há algo que a Bíblia deixa claro, é que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade espalhadas pelos ares. O que muitos não percebem é que nesse campo invisível, o seu anjo da guarda desempenha um papel ativo, embora quase nunca seja descrito de forma direta nas Escrituras. Esse é o segundo mistério. O seu guardião trava batalhas silenciosas em dimensões que seus olhos não podem ver, protegendo você de ataques que nunca chegam até sua consciência. Há passagens bíblicas que apontam para isso, ainda que de maneira velada. O livro de Daniel, por exemplo, relata a resistência de principados espirituais que impediam a chegada da resposta de uma oração exigindo intervenção angelical. Esse texto não menciona diretamente o anjo da guarda pessoal, mas revela a realidade de que existem lutas sendo travadas por mensageiros divinos a favor dos filhos de Deus. Isso nos leva a compreender que, se no plano profético e coletivo isso acontece, também há uma atuação individual, diária, em cada vida que Deus confiou a esses protetores. Esse mistério se manifesta nas experiências cotidianas. Quantas vezes você foi poupado de um acidente por poucos segundos? Quantas vezes sentiu uma pressão estranha ao entrar em um ambiente, mas ao sair imediatamente a paz retornou? Quantas vezes enfrentou uma noite de pesadelos e, sem entender como, ao acordar, encontrou serenidade inexplicável? Esses são reflexos das batalhas invisíveis vencidas em silêncio, em que o seu anjo se coloca como escudo contra forças que você sequer saberia nomear. O inimigo deseja atacar de várias formas, criando opressão emocional, abrindo portas para tentações, gerando confusão mental, trazendo desânimo repentino. Mas o seu anjo não é passivo. Ele luta contra essas investidas, impedindo que elas tenham domínio total sobre você. Muitas vezes você sente apenas o peso do ataque,
sem perceber a intensidade da proteção que o envolve. O que parece apenas uma sensação estranha pode ser a ponta de um combate espiritual intenso, onde o seu guardião já está vencendo em silêncio. A Bíblia não revela todos os detalhes, porque não precisamos conhecer as estratégias das trevas, mas sim confiar no poder da luz. O oculto aqui serve como proteção. Não saber exatamente como a batalha se dá impede que nossa fé se disperse. Mas ainda assim, os sinais estão ali, nos lembrando de que não andamos desarmados nem desprotegidos. A cada passo, existe alguém pronto para lutar por nós em um campo onde nossas forças humanas jamais teriam poder. Esse é o segundo mistério. O seu anjo da guarda luta batalhas espirituais em seu favor. Batalhas que você nunca verá com os olhos, mas cujos resultados você sente em cada livramento silencioso. E compreender isso abre caminho para um terceiro segredo: a forma misteriosa como esses guardiões se comunicam, não com palavras audíveis, mas com impressões interiores que moldam suas decisões e guiam seus passos. O mistério da comunicação silenciosa. Um dos maiores segredos sobre o anjo da guarda é a forma como ele se comunica. A Bíblia não descreve conversas diretas entre cada pessoa e seu guardião como se fosse um diálogo audível. O que existe é algo muito mais sutil, mais profundo e, ao mesmo tempo, mais transformador. A comunicação silenciosa, feita através de inspirações interiores, intuições repentinas e movimentos suaves no coração. Esse é o terceiro mistério, e talvez um dos mais fascinantes, porque mostra que a linguagem do céu não é limitada pelas palavras humanas. Você já experimentou a sensação de estar prestes a tomar uma decisão e, de repente, algo dentro de você diz: não vá por esse caminho? Ou aquele impulso inesperado de ligar para alguém, de mudar a rota, de esperar mais um pouco? Esses sinais não são apenas coincidências. Muitas vezes são formas de comunicação angelical. O seu guardião não fala em frases, mas em impressões. Ele planta uma paz inexplicável quando algo está certo, ou um desconforto incômodo quando algo deve ser evitado. Essa é a linguagem silenciosa que protege e orienta. A Bíblia mostra que os anjos são mensageiros, mas não explica todos os meios que eles usam para transmitir essas mensagens. No entanto, os frutos dessa comunicação são evidentes. A intuição que salva de um perigo, a lembrança de um versículo na hora exata, o desejo súbito de orar por alguém sem entender o motivo, tudo isso são sinais de que existe um diálogo acontecendo, ainda que fora do alcance dos ouvidos humanos. É como se o anjo da guarda estivesse soprando pensamentos em sua mente, alinhando sua vontade à vontade de Deus. Esse mistério é oculto porque, se fosse revelado de forma explícita, talvez muitos confundissem essa comunicação com algo mágico ou místico. A verdade é mais simples. Trata-se de um auxílio silencioso dado por Deus para que você não caminhe às cegas. O guardião não rouba o seu livre-arbítrio, mas influencia suas percepções para que escolha melhor, para que perceba sinais que normalmente ignoraria e para que se afaste de caminhos que parecem atraentes, mas levam à destruição. Ao compreender esse mistério, sua visão da vida cotidiana muda. Você percebe que não está apenas seguindo instintos, mas sendo guiado em cada detalhe por alguém que conhece perigos que você não enxerga. Essa comunicação não é feita de forma espetacular, mas em pequenos toques de sabedoria que transformam completamente o rumo de sua história. E cada vez que você aprende a reconhecer esses sinais, fortalece sua parceria espiritual com aquele que Deus colocou ao seu lado. Esse é o terceiro mistério, a comunicação silenciosa do anjo da guarda. Um diálogo invisível, mas constante, que molda decisões, abre caminhos e preserva sua vida. E ao perceber isso, você se prepara para compreender outro segredo ainda mais profundo. O modo como o seu guardião participa dos seus sofrimentos, não apenas observando, mas carregando parte do peso invisível que você pensa suportar sozinho. O mistério da presença nos sofrimentos. Poucos percebem, mas o sofrimento humano não é suportado sozinho. A Bíblia mostra que Deus envia auxílio em momentos de dor, como quando Jesus, no Getsêmani,
foi confortado por um anjo em sua agonia. Isso revela um mistério profundo. O anjo da guarda não apenas observa quando você sofre, ele participa silenciosamente desse peso, sustentando o coração para que não desmorone de uma vez. Esse é o quarto mistério: a presença invisível do seu guardião nos seus sofrimentos mais profundos. Você já experimentou a sensação de chorar até se esgotar e, de repente, sentir um alívio inexplicável, como se alguém tivesse enxugado suas lágrimas em silêncio? Já percebeu que, mesmo nas noites mais escuras, quando parecia que não havia mais forças, algo manteve você respirando firme, mesmo que quebrado? Esse algo é, muitas vezes, o reflexo da ação do seu anjo da guarda, que não apenas observa à distância, mas se aproxima, consola, fortalece e até intercede para que você não desista. A Bíblia não descreve em detalhes como o anjo age nesses momentos, mas os sinais estão lá. O consolo repentino, a paz inesperada, a coragem que surge no meio da dor. Tudo isso revela que o céu não abandona ninguém no sofrimento. O guardião é enviado justamente para ser presença nesse silêncio doloroso. Ele não remove todas as provações, porque elas fazem parte do processo humano e espiritual, mas ele se coloca ao seu lado para garantir que você não seja esmagado por elas. Esse mistério é poderoso porque muda a forma como você interpreta o sofrimento. Ele deixa de ser apenas ausência de Deus e passa a ser espaço de luta onde o céu se faz ainda mais presente. Quando você pensa que está sozinho no vale, não está. Existe um guardião carregando parte do fardo invisível, lutando contra as forças que tentam transformar dor em desespero. Ele não permite que a ferida se torne morte espiritual, mas luta para que ela seja transformada em aprendizado e crescimento. O sofrimento humano tem o poder de endurecer ou de purificar. O inimigo deseja que a dor destrua, mas o anjo luta para que ela edifique. É por isso que, em meio às lágrimas, você ainda encontra motivos para acreditar, mesmo que pequenos. É por isso que, mesmo na perda, uma chama de fé insiste em permanecer acesa. Isso não é apenas força interior, mas resultado de uma batalha invisível, onde seu guardião se coloca como escudo. Esse é o quarto mistério. O anjo da guarda está presente em cada sofrimento, sustentando você com uma força que não se explica. E compreender isso abre os olhos para outro segredo: a forma como ele age, não apenas no presente, mas também moldando o futuro, preparando caminhos que você ainda não percorreu. O mistério dos caminhos preparados. A maioria das pessoas acredita que o anjo da guarda apenas reage às situações, protegendo contra perigos imediatos. Mas a Bíblia, quando fala de anjos que vão adiante, abrindo caminhos para o povo de Deus, deixa entrever um segredo ainda mais profundo. Muitas vezes o seu guardião não espera que o problema surja, ele atua antes, preparando a estrada que você vai percorrer. Esse é o quinto mistério. O anjo da guarda molda o seu futuro, afastando ciladas que você sequer chegou a ver e construindo rotas que conduzem ao propósito divino. Quantas vezes você já se irritou com atrasos, cancelamentos ou mudanças inesperadas, apenas para depois perceber que aquilo foi livramento? Quantas vezes oportunidades que pareciam boas se fecharam e mais tarde você agradeceu por não ter entrado por aquela porta? Esse movimento invisível é reflexo de batalhas vencidas antes mesmo de começarem. Seu guardião age como quem caminha à frente, varrendo a estrada, retirando pedras, fechando atalhos perigosos e, ao mesmo tempo, mantendo abertas as passagens que levarão ao destino certo. Esse mistério permanece oculto porque a Bíblia não descreve cada ação angelical em detalhes, mas dá pistas. Quando o anjo acompanha Israel no deserto, não apenas protege, mas guia. Quando anjos aparecem aos profetas, não apenas anunciam, mas orientam. Essa atuação silenciosa também se manifesta no cotidiano. Você não sabe por que algo deu errado, mas no fundo era o céu impedindo que desse muito mais errado. O inimigo trabalha constantemente para preparar armadilhas futuras. Ele sabe que não pode destruir o que Deus já guardou no presente, mas tenta manipular circunstâncias para que amanhã você tropece. É nesse ponto
que o anjo da guarda luta com intensidade. Ele se antecipa, desfaz laços antes que se fechem, quebra correntes antes que prendam, desmonta planos de destruição antes que sejam executados. É como se vivesse alguns passos adiante de você, certificando-se de que não caminhará sozinho rumo ao precipício. Esse mistério transforma a maneira como você enxerga os contratempos da vida. Em vez de apenas reclamar dos imprevistos, você passa a vê-los como possíveis livramentos. Cada porta fechada pode ser um não de Deus transmitido pelo seu guardião. Cada atraso pode ser uma proteção. Cada desvio inesperado pode ser um novo caminho preparado para livrar sua alma de perigos ocultos. O que parece bagunça, muitas vezes, é a ordem invisível do céu. Esse é o quinto mistério. O anjo da guarda prepara os caminhos antes que você chegue neles, moldando o futuro em silêncio. E entender isso abre espaço para um outro segredo igualmente transformador. A forma como o seu guardião se conecta às lágrimas que você derrama, não permitindo que nenhuma delas se perca, mas transformando cada gota em intercessão diante de Deus. O mistério das lágrimas recolhidas. A Bíblia fala em Salmos que Deus recolhe as lágrimas em um odre, como quem não deixa cair no chão aquilo que é a expressão da dor mais profunda. Mas há um detalhe muitas vezes esquecido. Se Deus registra até as lágrimas, como elas chegam até Ele? Esse é o sexto mistério. O seu anjo da guarda participa desse movimento, recolhendo suas lágrimas como ofertas silenciosas e apresentando-as diante do trono divino. Quantas vezes você chorou em silêncio, acreditando que ninguém percebia? Quantas noites o travesseiro foi testemunha do peso do seu coração, quando nenhuma palavra conseguia traduzir a dor? Esses momentos, que parecem invisíveis até mesmo para os mais próximos, não passam despercebidos no mundo espiritual. Seu guardião não apenas observa, ele participa, recolhendo cada lágrima como se fossem pérolas sagradas, porque entende que cada gota carrega um clamor, uma oração não dita, uma súplica escondida. Esse mistério é oculto porque a Bíblia não descreve literalmente o papel do anjo no recolher das lágrimas, mas a imagem do odre nos Salmos aponta para uma realidade espiritual em que nada do que você sente se perde. Cada lágrima é registrada, não como sinal de fraqueza, mas como prova de humanidade e fé. O inimigo deseja que as lágrimas sejam vistas como derrota, como rendição ao desespero. Mas o seu guardião luta para que elas sejam apresentadas diante de Deus como sementes de esperança, como marcas de perseverança, como intercessão silenciosa que clama mais alto do que qualquer palavra. Esse mistério revela também o valor da vulnerabilidade. Muitas vezes você tenta ser forte diante de todos, mas é no secreto, onde ninguém vê, que o anjo se aproxima mais. Ele entende que o choro não é sinal de abandono, mas de intimidade. Ele não deixa suas lágrimas caírem em vão, mas as transforma em testemunho diante do céu de que, mesmo na dor, você ainda se volta para Deus. Você já percebeu que, depois de chorar profundamente, muitas vezes uma paz inexplicável invade o coração? Essa paz não vem do nada. Ela é reflexo da batalha vencida pelo seu guardião, que transforma o choro em oração e devolve em forma de consolo. Ele garante que a dor não seja desperdiçada, mas convertida em algo que aproxima você ainda mais do Criador. Esse é o sexto mistério. O anjo da guarda recolhe suas lágrimas e as apresenta diante de Deus, transformando cada gota em súplica poderosa. E compreender isso abre espaço para outro segredo ainda mais surpreendente. A forma como ele se envolve nos momentos de perigo extremo, quando a vida parece estar por um fio, e realiza livramentos que você muitas vezes jamais saberá que aconteceram. O mistério dos livramentos ocultos. Muitos acreditam que só há intervenção angelical quando o perigo é evidente, quando um acidente é evitado por segundos ou quando uma tragédia anunciada simplesmente não acontece. Mas a verdade é muito mais profunda. Existem inúmeros livramentos que você jamais saberá que aconteceram, porque o seu anjo da guarda lutou e venceu antes mesmo que o mal se manifestasse. Esse é o sétimo mistério, os livramentos ocultos.
aqueles que permanecem invisíveis justamente porque foram interrompidos ainda no início, antes de ganharem forma. Você já pensou em quantas situações mortais poderiam ter cruzado o seu caminho, mas foram desfeitas sem que você percebesse? A estrada que você não pegou, a reunião que foi cancelada, a pessoa que não apareceu, a oportunidade que não deu certo. Às vezes você lamenta esses contratempos, mas no invisível eles foram livramentos poderosos. O seu guardião, caminhando à frente, removeu armadilhas antes que você pudesse tropeçar nelas. E como você não viu o perigo, também não percebeu a salvação. A Bíblia traz exemplos desse agir oculto. O salmista fala que Deus dá ordens aos seus anjos para guardarem você em todos os caminhos, para que não tropece em pedra alguma. Isso significa que existem pedras removidas sem que os olhos humanos as tenham notado. O inimigo trabalha em silêncio, preparando armadilhas, mas o anjo da guarda também age em silêncio, desmontando essas armadilhas antes que se tornem reais. E é por isso que muitos livramentos nunca serão testemunhados, porque eles sequer chegaram a acontecer. Esse mistério é revelador porque mostra que a vida que você vive hoje já é resultado de inúmeras guerras vencidas que você nunca soube. Se você ainda respira, se ainda tem caminhos diante de si, é porque batalhas foram travadas e vencidas em seu favor sem que você tivesse consciência. Isso muda completamente a forma de interpretar a vida. Até o que parece banal pode ser prova de um cuidado invisível. Os livramentos ocultos também se manifestam em pequenos impulsos. Você já sentiu aquela vontade repentina de esperar alguns minutos ou de mudar de rota sem motivo aparente? Muitas vezes, esse atraso ou desvio foi usado pelo seu anjo para te livrar de algo que aconteceria se tivesse seguido o plano inicial. É como se uma mão invisível guiasse seus passos, afastando você de lugares e situações que nunca deveria enfrentar. Esse é o sétimo mistério. O anjo da guarda realiza livramentos que você nunca saberá, protegendo sua vida muito além do que seus olhos podem perceber. E esse segredo prepara seu coração para o próximo, ainda mais profundo. O modo como o seu guardião se envolve diretamente na sua fé, não apenas protegendo seu corpo e sua vida, mas sustentando espiritualmente sua confiança em Deus quando tudo ao redor tenta desmoronar. O mistério do sustento da fé. A Bíblia afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas a fé, por mais preciosa que seja, também é constantemente atacada. Dúvidas, medos, frustrações, orações aparentemente sem resposta. Tudo isso tenta corroer a confiança em Deus. É nesse campo invisível que surge o oitavo mistério. O anjo da guarda não protege apenas seu corpo e seus caminhos, ele também luta silenciosamente para sustentar sua fé, preservando a chama acesa, mesmo quando tudo ao redor parece querer apagá-la. Quantas vezes você já se sentiu à beira de desistir, pensando que não valia mais a pena continuar orando, que Deus havia se esquecido de você, e ainda assim, em meio ao silêncio, uma pequena força interior se levantou, trazendo coragem para dar mais um passo. Essa força não veio do acaso. Muitas vezes, foi fruto da batalha do seu guardião, que combateu contra a incredulidade, contra as setas de dúvida lançadas à sua mente e contra a escuridão que tentava sufocar sua esperança. Esse mistério não é revelado abertamente nas Escrituras, porque a fé precisa ser experimentada, não explicada. Mas existem indícios de que os anjos fortalecem os servos de Deus espiritualmente. Quando Jesus enfrentava o deserto, anjos vieram servi-lo. Quando Elias estava exausto debaixo de uma árvore, um anjo trouxe alimento e ânimo. Esses episódios apontam para uma realidade maior. Os anjos não apenas protegem fisicamente, mas também sustentam a fé, reavivando a coragem, trazendo refrigério e renovando a confiança no meio da luta. O inimigo deseja que a fé seja corroída pelo tempo, pelo cansaço, pelo silêncio. Mas o seu anjo da guarda se recusa a permitir que isso aconteça. Ele sopra lembranças de promessas antigas, traz testemunhos de vitórias passadas à sua memória, coloca pessoas no seu caminho com palavras certas na hora certa. Tudo isso
para que você não perca de vista que Deus continua no controle, mesmo quando não enxerga o plano completo. Esse mistério é transformador porque mostra que a fé não depende apenas da sua força pessoal. Existe uma rede invisível de apoio, e o seu guardião é parte essencial dela. Ele luta todos os dias para que sua confiança não se desfaça, para que sua esperança não morra, para que sua alma continue acreditando no amor de Deus. Esse é o 8º mistério. O anjo da guarda sustenta sua fé em silêncio, garantindo que você permaneça de pé, mesmo quando o mundo tenta derrubá-lo. E compreender isso prepara você para o último e talvez mais impactante segredo desta jornada: a missão final do seu guardião, que não termina na terra, mas se estende até a eternidade. O mistério dá acompanhamento até a eternidade. O último e talvez mais profundo dos segredos é que a missão do seu anjo da guarda não termina aqui na terra. A Bíblia sugere, em passagens discretas, que esses mensageiros celestiais acompanham a alma mesmo na travessia final, conduzindo os filhos de Deus até a presença eterna. Esse é o 9º mistério. O guardião não se limita a proteger o corpo físico ou a sustentar a fé durante a vida, mas permanece fiel até o momento da passagem, garantindo que você não caminhe sozinho, nem mesmo na hora da morte. Jesus, na parábola do rico e de Lázaro, menciona que os anjos levaram o pobre à presença de Abraão. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, revela que o ministério angelical não acaba com o último suspiro. Há um acompanhamento espiritual que assegura que a alma do justo seja conduzida em paz, protegida das forças que tentam roubar ou corromper até o último instante. Isso mostra que o anjo da guarda não abandona sua missão em nenhum momento, porque ela é selada pela fidelidade de Deus. Esse mistério traz consolo profundo, porque mostra que nunca haverá solidão absoluta. Nem mesmo na travessia final você estará entregue ao acaso. O guardião que acompanhou cada lágrima, que sustentou sua fé, que protegeu seus passos e que venceu batalhas invisíveis, estará ao seu lado, assegurando que o fim da jornada seja também o início de uma vida plena na presença divina. Ele não apenas luta por você aqui, mas garante que sua alma chegue ao destino para o qual foi criada. Esse segredo é oculto, em parte porque a fé precisa aprender a confiar sem ver todo o processo. Mas a Escritura deixa rastros suficientes para que o coração encontre esperança. Saber que existe alguém que caminha com você até o último instante muda a forma como se encara a vida e a morte. O medo da travessia dá lugar à confiança, porque ninguém que crê em Deus faz essa jornada sozinho. Esse é o 9º mistério. O anjo da guarda acompanha você até a eternidade. Ele não é apenas guardião do presente, mas testemunha fiel de toda a sua história, desde os primeiros passos até o último suspiro, e além dele. Ao compreender isso, sua fé se transforma, porque você percebe que a presença do céu nunca se interrompe. Ela começa aqui, mas se estende até a vida eterna. Ao longo desta jornada, você descobriu 9 mistérios que a Bíblia deixa ocultos sobre o anjo da guarda. Mistérios que não aparecem em letras claras, mas que brilham nas entrelinhas, revelando o cuidado silencioso e constante que o céu exerce sobre a sua vida. Agora você sabe que, quando ora em silêncio, há alguém levando suas súplicas ao trono divino. Quando o inimigo se levanta, há batalhas espirituais sendo travadas sem que seus olhos vejam. Quando precisa de direção, há uma comunicação sutil que guia seus passos. E quando o sofrimento parece insuportável, há uma presença invisível que carrega parte do peso junto com você. Você também descobriu que seu anjo não apenas protege o presente, mas prepara os caminhos que ainda virão, recolhe suas lágrimas como orações silenciosas, realiza livramentos que você nunca chegará a perceber, sustenta sua fé quando ela quase se apaga e, por fim, permanece ao seu lado até a eternidade, conduzindo sua alma ao destino para o qual foi criada. Esses 9 mistérios não são apenas curiosidades espirituais. Eles são provas de que a sua vida não é solitária, de que cada detalhe é guardado, de que cada respiração é sustentada por um amor que não desiste de você. Ao compreender essas verdades, sua fé é transformada.
Você percebe que nada é coincidência, que até o silêncio carrega significado, que até as lágrimas são registradas, que até os caminhos fechados podem ser proteção. O que antes parecia apenas invisível, agora se revela como a maior prova de que Deus está ao seu lado, usando seu mensageiro fiel para te guardar em cada instante. Por isso, não olhe mais para a sua vida como uma sequência de acasos. Veja cada detalhe como campo de guerra vencido em seu favor. Veja cada vitória, cada livramento, cada consolo como marcas do cuidado de um anjo que nunca te abandona. E quando sentir medo, quando pensar em desistir, quando acreditar que está sozinho, lembre-se destes mistérios. Lembre-se de que você é guardado, sustentado e conduzido por mãos invisíveis que jamais soltam as suas. Essa é a grande revelação. Você nunca esteve só. E ao acreditar nisso, a sua fé não apenas se fortalece, mas se transforma em uma certeza inabalável de que o céu se move todos os dias em silêncio por amor a você.